Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu quero tratar com vocês alguns conceitos sobre densidade e concentração nas soluções. Numa aula anterior que eu tinha feito, eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem antes de ver essa aula, para vocês terem um pouco de base sobre a densidade. Eu falei sobre a densidade num aspecto tratando mais dos sólidos. Na aula de hoje eu quero trabalhar essa densidade pensando ela nas soluções, que é um conteúdo mais de fisicoquímica. Então eu quero trabalhar com vocês essa ideia do que seria medir ou ter o valor da densidade, da concentração de uma solução e principalmente a diferença entre esses dois conceitos, porque eles se parecem muito. Então vamos lá. Como eu já tinha explicado, a densidade ela mede uma solução ou dependendo do que você estiver trabalhando, material sólido ou até em gás, ela vai medir a quantidade que você tem de massa pelo volume. Então é a razão da massa pelo volume, que é uma propriedade específica da matéria. Então você pode especificar, diferenciar uma matéria da outra olhando a densidade. E a concentração também é massa pelo volume. Então você mede a massa de algo pela razão do seu volume. Então você fica pensando, mas a fórmula é a mesma? Por que a incógnita mudou, né? Por que o que eu estou medindo é diferente? Por um detalhe muito pequeno que você precisa prestar atenção. A densidade de uma solução, ela vai medir a massa da solução dividido pelo volume da solução. E a concentração, ela vai dividir a massa do soluto pela massa da solução. Então você tem que ter claro na sua mente o que é soluto e solução, para você não confundir quando for fazer os cálculos. Então vamos lá, vamos lembrando. Eu coloquei aqui um exemplo simples para vocês. 1 litro de água. E nesse 1 litro de água eu vou adicionar 30 gramas de NaCl, que é o meu sal de cozinha. Então se eu for medir, por exemplo, eu vou fazer a experiência na prática. Então eu tenho 1 litro de água aqui, da minha vasilha, linda da Tupperware me patrocina. Eu tenho 1 litro de água nessa garrafa. Então se eu colocar mais ou menos 30 gramas de sal nessa garrafa, bagunça, deixa eu ver, 30 gramas de sal nessa garrafa, então eu vou lá, fecho minha garrafa com 1 litro de água e 30 gramas de sal, a gente agita, né? A gente vai dissolver aí o sal na água. Pronto, dissolvemos. Então agora a gente vai ter uma solução que tem dentro dela 30 gramas de sal e 1 litro de água, certo? Se nós fôssemos medir a densidade dessa água, o que a gente colocaria? A massa da solução dividido pelo volume da solução. Então, o que seria mesmo a solução? A solução é a junção do meu solvente e do meu soluto. Lembrando aquele conceito que eu já tinha ensinado para vocês sobre o conceito de solubilidade, essas coisas. O que seria a solução? A solução é a junção lá. Deixa eu colocar aqui nesse cantinho. Solução, então, ela vai ser o conjunto do solvente mais o seu soluto. O que é o solvente? É uma quantidade de algo específico que está sempre maior, que dissolve alguma coisa. Então, quando eu falo assim pra você, solvente, o que você lembra? Normalmente as pessoas lembram do solvente que a gente usa na tinta, né? Dissolver a tinta, então você tem uma grande quantidade de tinta, principalmente a óleo ou a água, e aí você coloca o solvente para ela dar uma diluída. Então você coloca o solvente lá. Então, o que seria o solvente? É isso que você vai usar para diluir alguma coisa. E o soluto? O soluto é o que você dissolve. Então, nesse caso aqui, isso aqui é uma solução. Do que? Do meu solvente, que seria a água, que é o que eu uso para dissolver. Então, a água seria o meu solvente, mais o meu soluto, que é o sal, que é o que eu dissolvi. Então, aqui vai ser o seu soluto. Beleza? Então, isso tudo é uma solução. Feita por quê? Soluto e solvente. Quem é o soluto? O sal. Quem é o solvente? A água. Certo? Então, se você for calcular a densidade daquela solução que a gente fez, como é que você vai fazer? A massa da solução dividido pelo volume do soluto. A massa da solução, então, seria a massa de 1 litro de água, né? Mais os 30 gramas, que então é a massa do seu solvente, mais a massa do soluto, né? Solução não é solvente mais soluto? O solvente ali é 1 litro de água e o soluto vai ser as 30 gramas do sal. Então, se eu for medir a densidade, eu coloco esses dois valores mais o volume da solução, que seria 1 litro. E se eu fosse medir a concentração daquela solução, é diferente. É a quantidade de soluto que eu tenho dissolvido na solução. E não a divisão da massa toda pelo soluto. Vamos tentar entender isso? Olha só.
O que é a densidade aqui? Vai ser a massa disso tudo dividido pelo volume. Então, como que eu faria? Eu pegaria isso daqui, colocaria na balança. Aí eu penso, quanto que dá? Ah, tá até pesadinho aqui. Vai dar uma quantidade aí, sei lá, umas 400 gramas. Dá 400 gramas dividido por 1 litro. Então, seria mais ou menos isso. Seria a massa da água mais do sal, né? Que tem o que aqui? Água e sal. Qual que seria a massa da sua solução? O peso disso aqui. Vamos supor que dê 400 gramas. Então, você vai dividir 400 gramas pelo volume da solução. Qual que é o volume da sua solução? Vai ser 1 litro. Então, você divide por 1 litro, certo? Assim você faria a sua densidade. Então, a cada 1 litro, você tem 400 gramas de solução. E se eu fosse fazer a concentração? A quantidade de sal que eu tenho dissolvido aqui. Então, como que você faria? A massa do soluto pelo volume da solução. E o que é o soluto? É o que você dissolveu aqui, lembra? É o sal. Então, vai ser a massa do soluto, que seria as 30 gramas, dividido pelo volume da solução, que era 1 litro. Então, essa é a nossa conta. Então, veja que a fórmula parece ser igual, mas não é. Por causa desse pequeno detalhe. Daqui se a massa da solução inteira e aqui se a massa só do soluto. Beleza? Então, que unidades de medida que eu vou ter aqui nessas duas incógnitas? Aqui a massa, eu posso ter massa em gramas, massa em quilogramas, em miligramas, e posso ter volume em litros, posso ter em ml, certo? Depende do que você estiver usando, centímetros cúbicos. Então, essas unidades que você pode ter. Aqui, da mesma forma. Por quê? Porque está tratando das mesmas grandezas, é massa e volume. Então, você também pode ter gramas, quilogramas, miligramas. E aqui no volume você pode ter o quê? Litros, mililitros e assim sucessivamente, certo? Então, dependendo do que o enunciado te der, é isso que você vai calcular. Então, esse foi um exemplo simples que a gente pode ver as diferenças do conceito da sua concentração e densidade. E eu quero agora fazer um exercício com vocês para a gente colocar isso um pouco mais na prática em números, beleza? Então, pessoal, eu coloquei esse exercício simples para a gente trabalhar, então vamos ler ele, que é um exercício de concentração. Uma solução foi preparada adicionando-se 40 gramas de NaOH. Tem uma coisa que eu gosto de fazer e acho que facilita muito a vida na hora de resolver os exercícios, que é ler o exercício. E enquanto eu leio, eu anoto o que ele falou de relevante que eu acho que vai entrar dentro do cálculo. Então, por exemplo, adicionou-se 40 gramas. Bom, 40 gramas. Se é em gramas, que grandeza que é? Volume? Não. Volume a gente mede em centímetros cúbicos, litro, ml. Não é volume. É distância? Não. Distância a gente mede em metros, a gente mede em centímetros, né? Não é distância, polegada, sei lá. Gramas. O que a gente mede em gramas? A gente mede massa, né? Então, isso aqui vai ser a massa de alguma coisa. Então, você já vai circulando, você vai escrevendo. Bom, então, é a massa lá de 40 gramas. Do quê? Do que ele adicionou onde ele está fazendo a solução. Então, ele adicionou 40 gramas de NaOH. Opa, ele adicionou, então, 40 gramas de hidróxido de sódio. Então, isso aqui que ele adicionou é de hidróxido de sódio, que é soda cáustica, certo? Em água, suficiente para produzir 400 ml de solução. Ou seja, a solução dele, então, vai ter um volume de 400 ml. Professora, mas eu leio aí e ele não está dizendo que é um volume de 400 ml. Como é que eu vou escrever isso? Você olha o valor e pela unidade. Olha, ml. Com certeza isso aqui é volume. Então, pela unidade medida, você vai saber que incógnita que ele está trabalhando. Então, 400 ml vai ser o volume de toda a sua solução. Como é que você sabe? Ó, ele colocou 40 gramas de NaOH em água, suficiente para produzir 400 ml de solução. Então, isso aqui é aquele Vzinho que você vai colocar lá embaixo da fórmula da concentração, densidade por volume. Aí depois ele continua. Calcule a concentração da solução em gramas por ml e gramas por litro. Então, ele quer em duas unidades diferentes. Então, olha só. Você tem lá uma solução que ele está fazendo. Ele colocou lá um volume lá de água até chegar em 400 ml, certo? Eu já tinha escrito aqui, vou escrever de azul. Até chegar em 400 ml e adicionou lá 40 gramas de soda cáustica. Então, vamos ver bem claramente se você conseguiu entender o conceito do soluto solvente. O pó, que vai ser a sua soda cáustica, que é 40 gramas, é o que você vai dissolver na sua água. Então, se ele é o que eu vou dissolver, ele vai ser o meu soluto. E quem vai dissolver ele? A água. E quem dissolve é quem? É o seu solvente. Então, aqui a minha água vai ser o meu solvente.
E aqui vai ser o meu soluto, certo? A junção desses dois vai formar o quê? A minha solução. Então, para a gente calcular lá, forma de concentração, então, vai ser massa por volume. Agora, vamos lembrar, em densidade, a massa que você coloca aqui é a massa do soluto e do quanto pesou o seu solvente, certo? Então, seria lá o peso dos 400 ml mais o 40 gramas. Não é isso que ele quer concentração, ele não pediu densidade. Então, a massa que eu vou usar aqui vai ser a massa só do soluto. Então, é só essa massa. Então, eu venho e coloco. Então, a concentração vai ser igual a 40 gramas. Coloca a unidade de medida para você saber como que vai ser dado no final. E o volume é da solução inteira, que é 400 ml. Então, 40 dividido por 400 ml. Se a gente corta o zero aqui, vai sobrar 4 por 40, né? Se a gente dividir lá 4 por 40 gramas por ml, divide os dois por 4, quanto que fica? Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 40 por 4, fica 10 ml. R$1 para 10 pessoas, fica quanto? Concentração, 10 centavos por pessoa. Não, 0,1, né? Então fica 0,1 ou 0,10, que dá na mesma, né? Porque tá depois da vírgula. O quê? Uai, qual que foi a unidade que você colocou? Grama por ml. Então, sua concentração é grama por ml. Gramas por ml. Calculamos, então, do primeiro jeito, certo? Como que a gente faz agora para calcular a outra unidade? Então, vamos entender. Aqui é o seu cálculo usando ml. Para você fazer o seu cálculo para litros, é muito simples. Você vai ter lá o mesmo valor, 40 gramas, só que passando isso aqui para litros. Você sabe que 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. 400 ml, então, vai ser quantos litros? É só você fazer a regrinha de 3 e dividir lá o seu 400 por 1000. Corta esses dois zeros, sobra 1. Então, fica 4 dividido por 10, 0,4 litros. Certo? Então, 400 ml é a mesma coisa que 0,4 litros. Então, você passa... Por que eu estou passando para litros? Lembra? Porque ele quer em litro. Ele pediu ml, você calculou. Agora, ele quer em litro. Então, você passa o valor do volume para litros. Então, aqui no caso, seria 400 ml, a mesma coisa que 0,4 litros. Aí, você coloca aqui 0,4 litros. A gente faz a nossa regrinha de 3. Então, agora você vai ter um valor diferente, né? Que a gente tinha dividido lá 4 por 400 e agora é 4 por 0,4. Então, é um pouquinho diferente. Como que a gente faz isso? Você pode usar a notação científica, você pode usar o cálculo de divisão normal. Tem aquele macetinho, né, pra gente fazer a divisão. Aumentando zeros, como que a gente faz? 40 dividido por 0,4. Para não dividir por número com vírgula, o que a gente faz? Anda com a vírgula. Aí, anda com a vírgula aqui, anda com a vírgula aqui também, aumenta um zero, né? Então, a gente aumenta um zero de lá e de cá. Não é assim que fica? Então, fica 400 por 4. É mais fácil dividir do que assim, certo? Dá na mesma. Então, 400 por 4 fica quanto? Se você for dividir agora o seu novo valor. Se você ainda encontra dificuldade, divide tudo pelo mesmo número. Divide por 4, divide por 4. Fica, então, 100 dividido por 400 por 4, 100. 4 por 4, 1. Então, sua concentração 100 dividido por 100, 100 dividido por 1, 100. Certo? Então, seu valor de concentração ficou 100, o quê? Gramas por litro. Certo? Então, o que significa os nossos valores aqui que a gente achou? Que a cada 1 ml de solução, quanto que a gente tem lá de gramas? A gente vai ter 0,1 gramas. E aqui, se a cada 1 litro de solução, quanto que a gente vai ter lá da nossa soda cáustica? 100 gramas. Professor, mas por que aumentou tanto o valor de massa que a gente vai ter? Porque aumentou também a quantidade de volume que você vai ter. Então, se aumenta proporcionalmente o volume, vai aumentar a quantidade de massa que você tem também. É proporcional, certo? Você também poderia ter feito isso por regra de 3. Se você for parar para pensar, olha só. Você faz o cálculo, você coloca aqui, né? 40 gramas e 400 ml. E aí você faz esse valor aqui, né?
a cada 0,1 gramas, eu vou ter 1 ml. E a cada, então, 1000 ml, que é 1 litro, eu vou ter quantas gramas? Você também pode fazer assim. Deixa eu apagar aqui para você visualizar o que eu estou falando para você. Olha só, você poderia ter feito essa segunda equação aqui, ó, dessa forma. A cada 0,1 gramas eu tenho 1 ml. 1 litro equivale a 1000 ml, que é a mesma coisa que 1 litro, né? Eu vou ter quanto de grama? Porque isso é o cálculo de concentração, não é massa por volume. A cada quanto de massa que eu vou ter esse volume? A cada 1000 ml eu vou ter quanto de massa? Aí você multiplica. 0,1 vezes 1000 dividido por 1 ml. Então vai ficar lá, aí você coloca o ml, coloca o litro, certo? Aqui, ó. Na verdade, ml e ml, né? Isso. Aí depois vai sobrar só a unidade lá de gramas. Então vai ficar 0,1 vezes 1000, sendo com a vírgula 3 vezes. Então vai ser 0,1. 1, 2, 3. Então você vai colocar 2 zeros aqui. Aí apaga os outros, né? Apaga o outro que estava ali. Então deu 100, igual a gente tinha feito. 100 dividido por 1, 100. Certo? Então vai ficar do mesmo valor. 100 gramas dividido por litro. Então também poderia ter feito por regra de 3. Então o que eu quero que vocês entendam é o conceito em si. Certo, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários que eu vou resolver para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e que eu tenha sido claro. Muito obrigada pela atenção de vocês e bons estudos!